Para a continuidade do interrogatório do senhor Eduardo Cosentino da Cunha, presentes nas partes, inclusive também lá em Rio Grande do Norte e Campinas. Senhor Eduardo Cunha, o senhor respondeu as minhas perguntas do Ministério Público. Pois não, excelência. As perguntas do seu advogado. Pois não. E depois eu passarei para o doutor Marcelo Leal, que é lá do senhor Henrique Eduardo Alves. Por fim, os demais que farei, se quiserem registrar as perguntas para o senhor. Pois não, excelência. Doutor Délio Lins Silva Júnior, por favor. Pode começar. Tem que puxar o microfone. Falta o microfone. Esse aí. Esse aqui. Vocês querem Esse aí também. Esse aqui está funcionando. Ele vai mais que isso aqui. Mas mesmo assim grava aqui. Era bom tentar puxar aí. Aqui. Vai ver se daqui. Excelência, foi, enfim, muito do que eu ia perguntar já foi respondido, então sobrou realmente pouca coisa. Não vai ser nada perto dos outros dias, tá? Tranquilizo a todos. Sem pressa, doutor Délio. Estamos aqui para ouvir. Boa tarde aos colegas lá no Rio Grande do Norte e São Paulo. Boa tarde, doutor Délio. Eduardo, eu vou começar esclarecendo aqui. O senhor já falou aí em Benedito Júnior, mas só esclarecer qual era a relação que o senhor tinha com ele. Surgiu a informação de em 2010, teria havido um jantar com Michel Temer, Moreira Franco, na residência oficial da Câmara. Queria saber sobre esse jantar, se existiu, para que foi isso. Bom, eu conheço o Benedito Júnior há muitos anos, não é de hoje que eu conheci o Benedito Júnior, acho que eu já conheci o Benedito Júnior há mais de 20 anos. Esse jantar, que eu já respondi aqui, o Benedito Júnior me avisou que tinha sido convidado pelo Moreira Franco para um jantar com o Michel Temer, na época era presidente da Câmara, e estaria o André de Souza também. E me avisou, perguntou se eu ia jantar, eu disse, não vou jantar, não fui convidado, não tem porquê ir, e não vou jantar. Mas ele me informou que iria jantar. E depois me informou que a razão do jantar foi pedido de doação eleitoral. Houve um almoço no dia seguinte também? Aí no dia seguinte, uma coincidência, eu não sabia que ia ter, eu até falei isso aqui, eu cheguei na residência oficial da Câmara, não sei se eu não me recordo exatamente, acho que o Henrique estava comigo, mas eu não tenho certeza. Eu cheguei lá no fim do almoço, depois do almoço, estava acabando o almoço, e encontrei um outro cenário de almoço, só que ao invés de Benedito Júnior estava o Léo Pinheiro. Aí eu até sentei, conversei um pouco com o Léo Pinheiro ali, e ele me contou o motivo do almoço, que era um pedido de doação, e que ele tinha aquecido fazer uma doação para a campanha do PMDB nacional, fez até de 5 milhões, fez oficialmente declarada, sem problema nenhum, e fez a doação. Estava o André de Souza lá, o Moreira Franco, e obviamente o Michel, que era o dono da casa. Lá em 2011. Foi aí que eu vi, fui procurar saber, eu não conhecia o André de Souza. Depois eu fui procurar saber quem era o André de Souza, porque eu não conhecia aquele personagem, não conhecia. Não, nenhuma, eu vi nesse dia, depois eu acho que eu encontrei uma única vez, quando, numa reunião até que é relatada aí, não sei quem foi, se foi o Cleto ou quem foi, que acabou sendo feita no meu próprio apartamento, já o Fábio Cleto como vice-presidente, aí foi o Henrique, foi o Vacareza e o Evaristo André de Souza, que queria dizer que ia pedir demissão do cargo dele, do conselho curador, sei lá, do que ele tinha, e foi lá comunicar e foi agradecer, acabaram encontrando no meu próprio apartamento naquele momento. Mas eu não conhecia, conheci ele naquele momento. Vi, não conhecia, só cumprimentei, porque até é relatado pelo Cleto aqui no depoimento dele, que ele participou de um jantar e que eu não estava presente, que é verdade, eu não estava presente, realmente, se houve jantar, eu não estava presente. Eu nunca jantei com o André de Souza. Tá, lá em 2011, quando o Michel Temer já era vice-presidente, estava, enfim, havendo discussão de cargos, o Benedito Júnior passou para o senhor alguma informação sobre o Moreira Franco? Ele fez algum pedido? Não, o Benedito Júnior me falou depois, quando já estava instalado o governo da Dilma,
ele me falou que, fruto daquela reunião, ele tinha feito uma doação eleitoral bastante relevante para o PMDB, através do Moreira Franco, e que essa doação, sei lá, não estava em torno, não entendi, pode ser que eu tenha enganado, alguma coisa em torno de 16 milhões que ele teria passado. E o pedido dele foi que, já que ele estava sabendo que ia ficar com o PMDB, na realidade ele disse o seguinte: você, se o PMDB for participar, não deixa Moreira Franco comandar, assim, enfim, alguma coisa contra o Moreira Franco, né? Naquela época, alguma palavra negativa sobre o Moreira Franco, foi isso. O senhor passou essa informação para alguém? Passei para o presidente Michel Temer, na época vice-presidente, comuniquei a ele que eu tinha sido procurador de julho, tinha me falado que feito uma doação vultosa através do Moreira Franco para o PMDB, e comuniquei isso a ele naquele momento. E ele teve que reação? Ele ficou muito constrangido, a reação dele foi uma reação de indignação, mas se tomou providência, não me comunicou a providência. Tá. Não sei se ele foi checar o nego Moreira, não sei se ele checou o Moreira negou, enfim, meu papel eu fiz, eu comuniquei, aí a partir daí não é comigo. Tá. Sobre o Fábio Cleto, sobrou quase nada, agora eu não sei, tem uma pergunta aqui, Fábio Cleto ao Michel Temer, o senhor chegou a apresentar? Não sei se o senhor falou isso. Apresentei. Depois que ele tinha sido nomeado, na medida que eu o conheci, eu apresentei a Michel Temer. Depois que ele me conheceu, eu apresentei a Michel Temer. Para quê? Apenas para conhecer quem é a pessoa que tinha sido nomeada e que estava lá sendo atribuída ao PMDB. Apenas uma apresentação formal, uma audiência normal, 5, 10 minutos, só para conhecer, apresentei e pronto. Tá. A última pergunta sobre Fábio Cleto, sobre as tais encontros de vocês, que ele disse que era semanal, ele mesmo disse que não, o senhor já falou aqui sobre isso, mas só um ponto para deixar claro, o senhor falou também que dos encontros com ele participavam outros políticos. Vários. E também que ele teria contato com outros políticos. Né? Vários. Não, normal, e é absolutamente normal, não estou nem colocando nisso, não é nada ilícito. O que aconteceu é que eu tinha vários pedidos de deputados da bancada que queriam audiência com o Fábio Cleto. A maioria era pedido de instalação de agência de loteria. Essa é bem franca a verdade. E que, na verdade, o pessoal até achava que era a área dele, era e não era, porque tinha rede, enfim, tinha uma confusão danada. E aí, o que eu fazia? Eu reunia, geralmente quando encontrava o Fábio, eu mandava os deputados irem para lá para encontrar e para fazer os pedidos dele, para evitar deles saírem do quórum das votações por causa de uma audiência, porque uma audiência dá trabalho, ele sai, perde meia hora, o deputado volta, dá muito trabalho para o deputado isso, e geralmente essas audiências acabam coincidindo na hora que tem uma verificação de votação. Aí você precisa cumprir o quórum e não consegue cumprir. Então, isso é uma forma que eu fazia. Os deputados iam, vários deputados estiveram junto com ele em reuniões comigo, mas vários, do PMDB. Com outros deputados ele devia atender, devia receber, é um fato absolutamente normal. Ainda sobre Cleto, ele foi nomeado VIFUB, né? Sim. Houve alguma gestão para que ele fosse representante do comitê da FI? Nenhuma. Não há nenhum pedido do PMDB para nomear o representante do comitê da FI. Isso é uma decisão do presidente da Caixa, Jorge Hereda, que ele alegou aqui que era a tradição essa que não foi mantida por Moreira Franco, porque era um antecessor que não era membro do comitê da FI, e tradição essa que não é ocupada pelo atual Delgino, que também não é representante do comitê da FI. Então, isso é uma decisão administrativa e pessoal do presidente da Caixa que ele nomeou. Essa é a minha próxima pergunta, o senhor já falou. Os cargos abaixo do Fábio Cleto, eles foram indicados pelo PMDB? Nenhum. Pelo contrário, essa é a razão da grande disputa que houve até a tal conversa no gabinete do Henrique Alves quando ele era presidente da Câmara, que o Hereda foi, que a discussão ali era basicamente que o Fábio já tinha 3 anos que estava com o cargo lá e não conseguia nomear um superintendente que o Hereda não deixava. Então, na verdade, todos os cargos abaixo do Fábio Cleto eram de responsabilidade do PT e do seu Jorge Hereda, que era o presidente da Caixa, a quem cabia o ato de nomear ou demitir o superintendente. Ao Fábio Cleto só cabia, se eu não me engano, pelo regulamento lá, um escalão abaixo do superintendente, que ele poderia fazer, na minha opinião. Acho que era isso. Mas de superintendente, eu não adiantava você nomear um abaixo do superintendente, simplesmente era contra. Então, era uma situação absurda, era uma rainha da Terra. Foram realizadas muitas reuniões sobre isso? Alguma reunião na presidência da Câmara? Não, o que teve sobre essa discussão de cargos foi essa reunião na presidência da Câmara. Em todo momento que houve encontro com eles, isso foi falado. Não foram muitos, não, mas isso foi falado.
Não porque quisesse ou não nomear. A questão é a seguinte, ou você tem a vice-presidência e podendo dispor dela, nomeando as pessoas para formar a sua equipe, eu também a tenha. É melhor não ficar. Eu, por exemplo, não ficaria no cargo que eu não pudesse nomear os meus assistentes de baixo para o meu trabalho. Eu não ficaria. Eu simplesmente sairia. Sobre uma das operações concretas aqui que a denúncia fala, Porto Maravilha, o senhor já falou, agora eu senti falta de algum comentário sobre o aditivo também que foi feito no Porto Maravilha. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Tem, posso falar com o maior prazer. Inclusive, o Benedito Júnior, no depoimento dele, disse que não houve nem pedido nem pagamento de aditivo. Até ele não reconhece. O que é uma coisa absolutamente estranha, né? Porque se ele diz que foi cobrado 1,5% do valor do projeto e o projeto Fábio Cleto não fez nada, no aditivo que ele efetivamente trabalhou, deveria ter cobrado, então. Qual é a lógica de cobrar do projeto e não cobrar do aditivo se fosse cobrar do projeto? Então, só por isso só, ele dizer que não teve nada no aditivo, que ninguém pediu nada, já mostra que está furada a premissa dele. Mas a verdade é o seguinte, com o aditivo, esse aditivo, ele se criou pela incompetência da Caixa. E hoje a gente vê, pela denúncia da ação conexa, onde tem o Vitor Hugo, a gente vê a razão pela qual foi criado esse problema. Por quê? Vou explicar por quê. A Caixa optou a prefeitura errou também, porque fez um leilão de lote único, deveria ter feito um leilão pulverizado, então um único comprador comprou os CEPACs e ficou com o monopólio das ações dentro do Porto Maravilha. E o que aconteceu? A Caixa adotou a política de fazer permuta, de não vender em leilão os CEPACs. Na medida que a Caixa fez isso, deu margem à propina, porque escolhi com quem ia fazer a troca e as condições da troca eram feitas em cada negócio. Na medida que tivesse leiloado publicamente como deveria ter sido feito, certamente não teria denúncia do seu Vitor Hugo aqui na ação Conex. Então, à medida que a Caixa fez isso, a Caixa não leiloou e fez permuta, porque aquilo é um fundo. Esse fundo, ele tinha que ser, de uma certa forma, autogerido, tinha terrenos da prefeitura, tinha um monte de coisa, e na medida que não se vendeu os CEPACs, não entrou dinheiro nesse fundo. Na hora que não entrou dinheiro nesse fundo, passou a ter necessidade de mais dinheiro. Acabou o dinheiro que tinha nas compras originais de CEPACs, não tinha mais CEPAC para vender, então a Caixa tinha que fazer um aditivo, não tinha outro jeito. A Caixa criou a condição para ela ter que pôr mais dinheiro, e senão a obra ia parar. Eu ia ter que vender algum outro ativo para poder continuar a obra pelo fundo. Então, houve realmente tratativa de aditivo, aí sim todo mundo entrou e pediu, aí o prefeito Eduardo Paz me procurou a todo mundo, estava um caos, era o risco de parar as obras da Olimpíada com impacto na cidade do Rio de Janeiro gravíssimo. Então aí me demandaram, me procuraram, aí eu conversei com o Fábio Cleto, o que está acontecendo, o Fábio Cleto tinha se posicionado contrário, tinha dado um parecer contrário, não sei do que, aí me explicou qual era o problema era que tinha que ter uma autorização assinada com o Conselho Curador de novo, o Ministério da Cidade tinha que aditivar orçamento, enfim, tinha uma confusão que não tinha danado lá, eu sei que, eu sequer tomei conhecimento que isso resolveu, mas que efetivamente até o fim de 2014 não tinha resolvido, depois de 2015 é possível que tenha resolvido, eu vou falar aqui que resolveu. Acabou o Ministério da Cidade aditivando orçamento, acabou tendo uma série de situações e acabou se perfeitizando. Então houve um aditivo causado pela incompetência da Caixa e pela operação de querer fazer permutas de CEPACs a preços absurdos de permuta, mas com negócios direcionados. E o que aconteceu? O Porto virou um cemitério. Na verdade, jogaram fora um projeto e a crise acabou jogando aquilo no estágio que está hoje, a crise econômica, a crise do setor imobiliário, acabou piorando muito a situação. Mas eles não fizeram uma ocupação do porto como deveria ter sido feito, se tivesse pulverizado os CEPACs, leiloado lotes menores, aí permitiu que outros que tinham interesse em construir no porto já comprassem no leilão originário os CEPACs, isso teria tido outra performance daquela situação do que ficou com a Caixa monopolizando. A Caixa errou, e errou por interesse, que a ação conexa vai acabar chegando lá, por interesse escuso, na minha opinião. Porque essa permuta dá margem negociada. O senhor não teve participação? Nenhuma participação, ninguém me ofereceu nada, não pedi nada, não recebi nada, e nem o delator fala que pagou nisso. Então, é tipo de situação absurda, mas havia sim um interesse político de viabilizar isso, porque a crise estava instalada até de relacionamento dentro do Rio de Janeiro com o governo federal. Projeto Nova CIP, o senhor tem alguma coisa a falar sobre ele? Nova CIP, pelo que eu tenho conhecimento, é aquilo que foi atribuído pelo delator com relação ao Moreira Franco no Grupo Bertinho. No meu conhecimento eu já falei, a única coisa que eu fiz foi a audiência que me foi solicitada com o então vice-presidente Moreira Franco, e de lá eu tomei conhecimento. Só tomei conhecimento depois,
como está aqui na ação, e pelo problema que esse projeto deu dentro do próprio conceito da carteira. Assim como deu problema à rede de energia, que até falou aqui Marcos Vasconcelos na hora, esse projeto é um projeto escandaloso, e foi colocado, acabou tendo uma medida provisória para resolver o problema da rede de energia, para permitir que ela pudesse transferir o controle acionário sem perder a concessão da distribuição. Então são situações realmente absurdas. Marcos Vasconcelos, o senhor conheceu? Quando? Como? Teve alguma relação com ele? O que ele falou aqui sobre o ponto de relação que eu tive com ele não mentiu no número de contatos e na forma. Talvez ele tenha confundido a forma só. Houve realmente um jantar quando eu vi que era presidente da Câmara, que foram ele, Marcos Vasconcelos, o Antônio Henrique, que era o secretário do Ministério da Fazenda, que era presidente do Conselho de Administração da Caixa, o Gedel, eu diferente do que ele falou, eu acho que o Fábio já estava presente, mas, enfim, não tenho segurança. Foi um jantar institucional. Depois o Marcos Vasconcelos me pede uma audiência, eu recebi, se eu não me engano, na liderança do PMDB, e ele foi falar sobre o mal-estar que estava causando essa não eleição, essa perda da eleição que o Fábio Cleto teve na reunião do comitê, que foi uma rasteira, entre parênteses, entre aspas, dada por eles da Caixa, pelo Hereda e pelo Marcos Vasconcelos, querendo se eximir da responsabilidade, e nessa conversa, ele também me pediu coisas, não foi eu que não pedi nada nessa conversa. Ele disse que tinha um fundo que ele queria aprovar, um tal de fundo TRX, e que o Fábio estava muito contra, e que estavam contra, que na realidade aquilo que o João Graça falou no depoimento dele aqui, era a terceirização do FI. Era passar por um fundo, um valor grande de recursos, as quase 2 bilhões de reais, eles acabaram aprovando, e esse fundo que contraiu esse investimento fazia o papel de FI contratando operações individuais. Então terceirizaram o FI para um fundo deles, um fundo baiano aí. Ele é baiano, enfim, chamado TRX. Acho que eu não me engano, foi 1 bilhão e 800 milhões de reais. E ele também falou da LLX, porque parece que a presidente Dilma tinha estado no Porto do Açu e havia demandado a Caixa pelo andamento daquela situação que tinha a ver com o Porto do Açu. Foi isso as coisas que ele falou nessa conversa. A última reunião que ele cita, que foi no gabinete do então presidente Henrique Alves, essa discussão foi mais de cargos. Foi a discussão dos cargos e a confusão da Petrobras, que eles insistiam, que eles estavam atuando pelo governo de querer aprovar a Petrobras e o comitê não passava. Depois ele mesmo disse que voltou atrás, que já tinha se estourado Lava Jato e que não tinha sentido, enfim, foi isso que aconteceu. Esses 3 foram as 3 únicas vezes que eu encontrei o Sr. Marcos Vasconcelos, isso ele falou a verdade. E o Jorge Hereda? Jorge Hereda, eu tive 2 dessas 3 vezes o Jorge Hereda estava presente, tanto no jantar quanto na reunião na presidência da Câmara. Eu tive umas 2 ou 3 audiências com o Hereda, mas coisas normais de deputado. Acho que eu pedi para instalar uma agência na Caixa Econômica, num bairro que eu tinha muito voto, uma coisa desse jeito. 2 ou 3 bobagens que tem a ver com o eleitorado, nada mais do que isso. Nunca tratei nada com o Hereda. Sobre esses projetos aqui, nada com Hereda nem com Marcos Vasconcelos? Nada com Hereda nem com Marcos Vasconcelos. Marcos Vasconcelos chegou a pedir alguma vez apoio para o senhor em algum desses projetos? Pediu nesse que eu falei, desse fundo TRX e na própria LLX. E aí? Eu espero que podia até falar com o Fábio, mas que ele tinha a melhor condição de tratar isso, que não havia. E dizer para ele o seguinte: se ele achasse que o projeto não estaria andando, que não poderia andar, porque havia alguma oposição política nossa, isso não existia. Ele tinha que tratar como ele fala, no nível técnico, e vencer as resistências técnicas que poderiam haver. Mas eu não fiz nenhum movimento a partir da ponderação dele. Já que o senhor falou em LLX, era uma que eu ia perguntar. Houve alguma situação especial, ilícita, relativa a LLX? Não, apesar do seu Fábio Cleto colocar na planilha dele, dizer que recebeu da Carioca, e apesar de não estar na denúncia, efetivamente não tem nada que eu conheça. Em primeiro lugar, o senhor Eike Batista veio aqui, negou. Depois aqui, negou. Segundo lugar, a minha relação com o senhor Eike Batista é uma relação com o senhor Eike Batista, 2, 3 vezes com ele, coisa institucional, nada demais. É verdade o que ele falou, que eu peguei uma carona com ele no voo de Brasília por isso, é verdade. Mas do jeito que ele falou, é verdade. Né? Tinha até um jornalista no voo, o Jorge Vidal, que na época era do Globo, estava no voo também. Eu me sentei realmente atrás, quase nem falei com ele nesse voo, é verdade. Então não tinha nada demais. E tive que ir umas 2 vezes em eventos institucionais. Não tem nada. Acho que eu participei de um jantar com ele, acho que no próprio restaurante dele, no Misterlan, enfim. Uma coisa do gênero assim, mas nada demais. Não
não tinha nenhuma relação com ele, ele nunca me pediu nada, eu nunca falei com ele. O tal encontro que o Margoto disse que teve em Nova York entre o Lúcio Funari e a AICA, os dois negam, não houve encontro, e na delação o Lúcio Funari disse que quem pagou foi o Odebrecht, pelo Ike Batista, porque o Odebrecht trabalhava no Porto do Açu. Bom, a Odebrecht não trabalha no Porto do Açu. Em segundo lugar, o Odebrecht negou, isso não está na delação dela. E também não faz parte da denúncia, então, enfim, não tem o que falar de LLX. Voltando um pouquinho no Fábio Cleto, já está esclarecida a questão das tais supostas contas, que ele disse que o senhor teria assumido, o senhor já negou aqui, enfim. Agora, só nesse ponto, que a denúncia fala em 300 lavagens de dinheiro, apontando essas contas aí como operações. Eu diria o seguinte, eu tenho para falar só o seguinte, obviamente que uma denúncia que foi feita não pela equipe aqui da VAR, da operação, foi feita pelo Procurador-Geral da República, que fez uma peça política. Ele mesmo coloca na peça que os pagamentos das contas pessoais do Fábio Cleto eram feitos do dinheiro que o Fábio Cleto tinha deixado com o Lúcio Funaro, pagou conta de telefone de R$200, aí colocar 300 lavagens na denúncia nas contas pessoais do Fábio Cleto, pagas pelo Lúcio Funaro, reconhecido por ambos do dinheiro dele mesmo, é só um jogo político do Procurador-Geral, ex-Procurador-Geral, para tentar botar na mídia que eu estava denunciado por 300 lavagens. Não tem outra explicação. É só um jogo de cena para a mídia. O senhor teria ideia que esses valores poderiam, de alguma forma, ser ilícitos? Primeiro que eu desconhecia as contas do Fábio Cleto pessoal, sei lá o que o Fábio Cleto pagou de conta, sei lá se ele pagou 200 contas de telefone, cartão de crédito da mulher, a conta de luz, a conta de água, paga do dinheiro que ele diz que transferiu para o Funaro, para a conta do Funaro, do dinheiro dele que ele tinha no exterior. Isso é o problema dele com o Funaro. Agora, lavagem da denúncia que não é, com certeza absoluta não é. Sobre Eldorado. O senhor falou aí que teve com Joesley junto com Michel Temer, não é isso? Tive uma vez. Tive mais uma vez, mas antes desse processo, uma vez. Eles já se conheciam? O senhor que apresentou? Como é que... Não foi o que eu apresentei, não, já conheci. Para que vocês estiveram juntos? Eu disse, nessa vez que eu me referi, foi em 2012, foi durante a campanha de 2012, e que foi para falar sobre contribuição da campanha do Chalita, que depois ele acabou contribuindo com a campanha do Chalita, parece que eu acho que foi com 3 milhões, uma coisa do gênero, e pronto, somente isso. Tanto que aí tem uma situação que saiu em umas mensagens com o Henrique, aí dizendo que justamente o Henrique tinha pedido o dinheiro de contribuição do Michel, aí entrou no PMDB, aí o Henrique achou que era para ele, aí se até uma história, vai dar M com o Michel, esse dinheiro é da campanha do Chalita. Então essa mensagem tem a ver com isso, que o Henrique achou que o dinheiro que tinha entrado da JBS dentro do PMDB poderia ser a doação que tinha sido prometida para a Prefeitura de Natal. E, no entanto, era a doação da campanha do Chalita que já estava, porque às vezes o dinheiro entra no Diretório Nacional, ele não entra dizendo vai para a campanha tal ou tal, ele entra. A gente tem que se informar que entrou o dinheiro e tem que buscar qual é o destino do dinheiro. Então esse é um trabalho que muitas mensagens que tem aí, que atribuem ilícitos, é perguntar, não, você está mandando 500 para o diretório do PMDB para quem? Tem vários diálogos meus aí que saíram na mídia, eu perguntando, você fez essa doação de 500, para quem é essa doação? Para a gente poder identificar e poder passar para quem foi o doador quis dar. Então isso aconteceu muitas vezes. Então essa conversa que vai dar M com o Michel, não tem M, simplesmente que a contribuição era a contribuição da campanha do Chalita, que o Henrique naquele momento fez confusão, achou que poderia ser para ele, e eu disse, não pode usar isso. Listas, tudo na conta do PMDB. Sobre Eldorado, só para esclarecer um pouco, que houve uma negativa inicial, depois uma reformulação do projeto. O que o senhor sabe esclarecer nesse ponto? Eu sei que fizeram o projeto e, pelo que eu sei, não existe a tradição. Foi até citado aqui um precedente da Uzi Minas, até bom se mandar verificar isso. Mas foi um projeto que era de uma área industrial, que não é aquilo que pelo que eu tomei conhecimento, o EFI tinha um jeito de financiar. Aí eu vou por isso, aí travestir o projeto, remodelar o projeto, para poder atender a parte de saneamento, logística, sei lá o que, enfim, um saneamento privado. Aí tem aquela discussão, pode colocar no saneamento privado? Aí o Marcos Vasconcelos defendeu aqui, não, é saneamento privado, mas na medida que financia esse saneamento privado, você está desocupando da rede pública e atende a rede pública também. Então, enfim, há versões. Mas na prática foi uma coisa que, no meu entender, inédita. Tinha dificuldade, sim. Tanto que foi um negócio muito, muito reído, tanto que demorou para sair. E tinha essa dificuldade toda.
Por isso que ele teve dificuldade. E não teve uma votação unânime. É bom até, Tordelli, até esclarecer aqui o seguinte. Ele teve o apoio da Fazenda, mas o representante da Fazenda votou contra. O Marcos Alceli votou contra, pelo que eu vi aqui. Só que o Marcos Alceli foi substituído depois pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda. Aí o ex-ministro Mônica fala aqui que não sabia quem era nomeado, porque era o terceiro escalão que nomeava. O terceiro escalão vai nomear o segundo? Vai nomear o secretário executivo do Ministério? Não tem lógica. É óbvio que tinha participação e conhecimento do ministro da nomeação. O nome definia, é óbvio. Você não nomearia o número 2 dele, secretário executivo, que substituía ele no Ministério. Aí entrou o Diogo de Oliveira, depois que o Marcos Alceli tinha votado contra, para o Ministério ter um certo controle da posição real daquilo. Nesse projeto, depois dessa primeira negativa aí, houve pedido do Joesley a outras pessoas? Ele pediu a todo mundo, até porque, pelo que a gente vê aí, o FI tinha influência em vários partidos. Tinha o PT com os sindicatos com o governo, tinha o PDT com o Ministério do Trabalho, tinha o PP com o Ministério das Cidades. Todos eles votavam no FI. Tinha o Ministério de Indústria e Comércio, que eu não sei quem na época estava ou não influindo. Havia influência partidária. O Joelho, mas que pediu para todo mundo. Eu acho que qualquer um que apareceu na frente dele, ele pedia pelo projeto. Nem saber se podia ou não fazer alguma coisa. Todo mundo aí, o senhor citaria alguns? Eu cito que pediu a mim, pediu o Henrique do Almoço, pediu a Michel Tem, mas ninguém tomou um gesto que possa, porque todo mundo sabendo que é um comitê, ele tinha que pedir. Agora não pediu só a gente, não. Pediu o Ministério da Fazenda, ele pediu a todo mundo. E depois saiu. Depois saiu para uma votação. As atas aí vão trazer uma votação renhida, disputada, discutida. Não estou dizendo que o financiamento é ilegal, não. Não estou entrando nesse mérito, não, entendeu? Pode ser absolutamente legal. Eu acho que é um investimento, gerando emprego, está gerando renda. Não é por aí, mas eu só estou colocando em função da acusação que existe no processo. Fábio Cleto, na delação dele, falou na troca da conta dele no Julius Baer, para evitar que retaliações do Lúcio. O senhor tem alguma coisa a falar nesse ponto aí? Eu sei, eu não sabia nem da conta dele no Julius Baer, que dirá de retaliação. Ele já tinha relação de contas no exterior com o Lúcio Funari, tanto que ele transferiu da conta dele para outra conta. Eu acho estranho ele dizer aqui que encerrou a conta para que pudesse, como ele ia entrar na Caixa com medo de ser descoberto, e depois, um ano depois, ou 6 meses depois, ele abre outra conta. Quer dizer, aquela primeira tinha medo de ser descoberta, a outra não tinha. Então ele já abriu com intenções outras. Esclarecendo aqui 2 ou 3 pontos em relação às perguntas que o doutor Anselmo fez para o senhor. O senhor falou aí que depois do impeachment, o Fábio Cleto foi demitido no dia seguinte. Né? Dia seguinte, ou 2 dias depois. Bom, sim. Se falou em retaliação, sim. Era retaliação sobre Fábio Cleto, era retaliação a Eduardo Cunha? Não, retaliação é o PNB. Foi demitido o presidente da FUNASA, que era do Michel Temer, foi demitido um diretor da CONAB, que era do Michel Temer, direto, gente da confiança dele. Tiveram algumas demissões do PNB. Não foi a Eduardo Cunha, foi ao PNB. Ali passou a ter uma loucura. Não foi uma demissão só, não, foram várias. Se falou aqui também nos aplicativos que o senhor utilizaria para conversar com as pessoas. E aí se falou em Lúcio, Vic, e não sei mais alguns aí, que eu, enfim, nessa parte eu sou bem leigo. Esses aplicativos aí, o senhor tratava só com o Lúcio? Era uma específica com ele? Não. Tinha pessoa que gostava de comunicar no Vic, tinha pessoa que gostava de comunicar no Telegram. Até com jornalistas, no Vic, no Telegram, eu falei. Tinha gente que gostava do WhatsApp. Muitos falavam no WhatsApp. Tem gente que falava em BBM, que eu tinha BBM. A diferença é que o Vic usava menos, porque era no iPhone, a linha do que ficava minha de iPhone era minha linha de Brasília, não era minha linha do Rio. E a linha que eu mais usava é do Rio. Isso a imprensa inteira sabe, quando queria falar comigo, ligava para o do Brasília e não atendia, ligava para o Rio e atendia. Se falou também em o senhor utilizar avião de empresários. Sim. Havia alguma contrapartida com alguma utilização? Nenhuma contrapartida. Nenhuma contrapartida. Com esse processo? Nenhuma. Absolutamente apenas um gesto, e só usei para coisa de exercício do mandato. Não foram assim tantas vezes, mas foi. Usei em alguns momentos, como pedi para o Gedel, para o pai dele doente, como pedi para o Henrique, que eu já relatei aqui. Não foi só para mim utilização. Tá. E
Falou-se também nas operações financeiras de vocês, que o senhor fazia junto com o Lúcio, falou-se no tal do anexo 4, né? Como é que funcionava direito? Não, veja bem, é bom deixar isso bem claro pelo seguinte. Eu fazia as operações com o Lúcio, na verdade, ele podia, na hora que eu fazia, que eu não tinha fiança para poder dormir com uma operação grande, eu era praticamente sócio na própria operação. Às vezes tinha dia até que não cabia a minha decisão de qual era a forma como ele ia usar a operação. Eu não falei, põe a operação no seu anexo 4. Às vezes ele botava a operação na própria conta dele, normal aqui, do Brasil, que ele tinha, normal. Às vezes depois eu fui saber que ele botava muita coisa no anexo 4. Muita coisa que eu estou colocando aqui, informando, são coisas que eu soube depois, não coisas que eu sabia previamente. Eu estou apenas, o que eu quis fazer foi historiar os fatos todos e colocar como se deu. Não que necessariamente eu tenha sido, digamos assim, o causador da forma de ser. A decisão sobre como fazer não era minha, ela era dele. Para encerrar aqui, falou-se no Álvaro Novis, do governo do Odebrecht. Você conhecia? Não conheço o Álvaro Novis. Tinha alguma relação com ele? Nenhuma. Não sei quem é, sem passar na minha frente, não sei quem é. Você operava com algum doleiro? Não. Excelência, cumprindo minha promessa. Que bom. Então vamos terminar tudo hoje, viu? Doutor Marcelo Leal, com a palavra para as perguntas, ao interrogando Eduardo Cunha. Mas eu não tenho perguntas, obrigado. Bem. Doutor Delmanto, doutora Maris. Sem perguntas, excelência. Doutor Bruno Espinheiro. Muitas perguntas, excelência. Você vai praticamente só registrá-las. E assim seja, excelência. E assim seja. Doutor Marisley. Certo. Doutor Marisley. Sim, por favor, pode falar. Você traduz. Eu tenho uma consideração a fazer sobre esta hipótese de registro de perguntas. Posso fazê-la? Pode, mas... Eu respondo a Vossa Excelência, não é problema. Eu acho que... Eu vou deferir, doutor. Mas assim, pode fazer, fica apenas num campo doutrinário, talvez, se eu queira fazer, mas eu vou deferi-la já, digo de antemão, para que ele possa registrar. Doutor Marisley, eu gostaria de me opor no que diz respeito ao registro das perguntas e faço por uma questão processual e quero dizer que eu faço com todo respeito ao meu colega Bruno Espinheiro, que é um brilhante advogado, a qual eu uso o maior respeito. Mas o interrogatório do réu, nós sabemos que do ponto de vista processual, ele tem natureza dúplice. Ele por um lado, um ato processual, mas ele também é instrumento de defesa. É o momento da defesa pessoal do réu. Ora, se a Constituição Federal garante o silêncio ao réu, se mais do que isso, como corolário dela, e também por força do artigo 8º, 2, a linha G, do Pacto de São José da Costa Rica, o réu não está obrigado a produzir prova contra si mesmo. O interrogatório não pode servir para que a acusação, ou o réu delator, ou quem quer que seja, utilize o instrumento de defesa como forma de acusação, sob pena de violação do princípio do nemo tenere pelo CDTGR. A mais, o Código de Processo Penal, ele estabelecia até a mini reforma de 2003, promovida pela Lei 10.792, de 1 de 12 de 2003, ele estabelecia, no artigo 191, o seguinte: consignar-se-ão as perguntas que o réu deixou de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. Ora, o motivo pelo qual o artigo 191 foi expurgado do Código de Processo Penal pela Lei 10.792 de 2003 foi pela sua flagrante inconstitucionalidade. Ora, a lei ela não tem palavras inúteis. Se antes a lei dizia expressamente, trazia a possibilidade de consignação das perguntas e
e o Legislativo retira esse artigo do Código de Processo Penal, eu só posso entender que está se dizendo de que, se antes era permitido, agora isso é proibido. Eu digo mais, o Código de Processo Penal Militar ele é taxativo no parágrafo único do artigo 305. Ele diz assim: considerar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. A doutrina inteira processual militar, ela se coloca no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Eu chamo a atenção, por exemplo, do professor Renato Brasileiro de Lima, que, comentando o mencionado dispositivo, ele afirma: os dispositivos do Estatuto Processual Penal Militar são claramente incompatíveis com o princípio do nemo teletro CPT-GL. Se o acusado é titular do direito ao silêncio, do exercício desse direito não se pode extrair qualquer consequência que lhe possa ser desfavorável. Eu vou repetir: do exercício desse direito não se pode extrair qualquer consequência que lhe seja desfavorável. Caso o acusado invoque seu direito de ficar em silêncio, não pode o magistrado ficar fazendo perguntas uma após a outra, consignando as perguntas que o acusado deixa de responder, como se o acusado estivesse cometendo uma irregularidade ao negar as respostas. Isso poderia servir como forma de pressionar o acusado. E continua dizendo: além disso, como os registros das perguntas não respondidas e das razões arguidas pelo acusado não podem ser objeto de valoração pelo magistrado, deve ser suprimida dos autos qualquer menção a tais elementos, a fim de se evitar influência indevida sobre o convencimento do órgão julgador. Eu chamaria também a atenção para o artigo do professor Aurir Lopes Júnior, que também se posiciona nesse sentido. E para não alongar demais, eu termino dizendo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve a oportunidade de apreciar essa matéria. E, na ocasião, testou consignado: correção parcial, homicídio, interrogatório, direito ao silêncio, silêncio parcial dos réus. Reclamante que postula a consignação das perguntas não respondidas pelos acusados por ocasião de seus interrogatórios. Impossibilidade. Liberdade de escolha quanto à estratégia defensiva a ser adotada pelo acusado. Direito ao silêncio em sua completa dimensão. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63, Código Penal, artigo 185 e também artigo 114 e 121. E aí diz: réus denunciados pela prática do crime definido no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, na forma do artigo 14, segundo âmbito do Código Penal, acusados que optam pelo silêncio parcial por ocasião do interrogatório, recusando-se a responder às indagações do Ministério Público. Possibilidade à luz de uma completa compreensão do direito ao silêncio. Proibição de que o silêncio seja interpretado em desfavor do acusado. Consequente vedação à consignação das perguntas não respondidas. De maneira, doutor Marisney, que com essas considerações, eu gostaria, apesar do senhor já ter se manifestado no sentido do referimento da consignação das perguntas, mas lembrando ao senhor que esse processo ele teve diversas idas e vindas por conta da imperação de habeas corpus, contra diversos atos processuais que podem atrasar a marcha deste processo, é que eu gostaria de formular um pedido no sentido de que seja indeferida as consignações das perguntas, com todo o respeito merecido, tanto à defesa do coronel Lúcio Funaro, quanto ao brilhante advogado que o acompanha. São essas as considerações. Muito. Dois, né? Bem, eu já, doutor Marcelo, foram muito judiciosas as suas palavras, mas eu já tenho um entendimento no sentido contrário. Vejo que não há nenhuma violação ao direito de defesa, sempre garantiu o direito, desde que não sejam constrangedoras, do inquiridor fazer as perguntas, ou seja, do advogado, né, da parte fazer perguntas para o corréu. Então eu vejo que não há nenhuma violação ao direito ao silêncio, ele mantém o silêncio dele, vejo que não vai haver prejuízo nenhum a essas perguntas, não há nenhuma vedação nem no Código de Processo Penal, nem na Constituição,
Então eu acho que é até mais democrático que houve até referências ao Correio aqui, que o seu advogado faça as perguntas, deixando-as registradas. Jamais vou interpretar o silêncio dele como desfavorável a ele, apenas dando direito à parte, ao Correio, que foi mencionado aqui diversas vezes, a fazer perguntas para que ele possa, para que essas perguntas fiquem registradas de algum modo nos autos. Tá certo? Mas respeito à posição. Doutor Bruno Espinheira, por favor. Eu posso ir nesse meio tempo pelo toalete? Pode fazer as perguntas, lembra? Só para eu... Não, o senhor tem que ficar aí, que ele tem que fazer as perguntas. Também aí já vai ser um desrespeito ao inquiridor. Excelência, antes das perguntas, se o réu está precisando de auxílio sanitário, eu acho que é um estado de necessidade. Dá para esperar, segura. Eu vou fazer uma introdução, né? Espero contar com a colaboração do Dr. Délio e do Dr. Marcelo. E, na verdade, há tempo suficiente da primeira pergunta que o réu possa ser auxiliário. Né? Então, assim, ignorar esse arrazoado inicial é um direito constitucional que ela assiste. Não responder, idem. Agora, não me deixar exercer esse direito, doutor Marcelo, o senhor me desculpe, mas o cenário que o senhor expõe do ponto de vista jurisprudencial talvez caiba num cenário que, na verdade, não condiz com uma realidade do século XXI. Então, eu já impetrei um habeas corpus contra a oitiva via Skype, que na realidade é algo a ser discutido, não tem nada pacificado. Talvez Vossa Excelência possa impetrar um habeas corpus e conseguir retirar dos autos as minhas perguntas. Agora observe o seguinte, durante toda essa instrução, Vossa Excelência não, que está mudo porque está com uma posição mais conveniente, eu acho interessante, o seu cliente não está no centro do furacão, no olho nas principais questões. O doutor Délio fez perguntas aqui, quase que do dia do batizado da filha do meu cliente, e eu obrigatoriamente me mantive silente, por entender que essa ampla defesa, ela é realmente, efetivamente, um cânone constitucional inafastável. Só que aqui, doutor Marcelo, está um advogado de defesa. Aqui não está o Ministério Público, nem o magistrado querendo consignar perguntas. Eu estou defendendo o meu cliente, que foi agredido. E se o senhor prestou atenção aqui, efetivamente, o meu cliente foi agredido. Então eu preciso desconstruir tecnicamente isso. Até porque o dever que ele tem para com a justiça é de falar a verdade. Enquanto que o senhor Eduardo Cunha e o seu cliente não têm esse dever. Portanto, por igualdade de armas, ele precisa ter voz. Ou vai ficar a última palavra nesse sentido? O Ministério Público não está fazendo consignar perguntas que não foram respondidas. O juízo, muito menos. Então, fazer consignar que o doutor Valigem talvez seja um dos juízes mais democráticos e garantistas que eu já vi, independentemente da sua mão forte em medidas outras de decretação de prisões, etc., mas isso é um juízo pessoal, mas na prática do procedimento, eu não tenho o que dizer. E, ao fim e ao cabo, a jurisprudência que Vossa Excelência provavelmente vai provocar, se funcionar em definitivo, no sentido de cabia ou não cabia consignar, estamos todos aprendendo. Agora, Vossa Excelência está diante de uma dinâmica totalmente distinta, num cenário totalmente novo no processo penal, para aquilo que tem de ruim e de bom. Porque eu também não gosto de muita coisa que tem nesse processo penal moderno. Mas, acima de tudo, eu estou exercendo a ampla defesa, sim, senhor. E eu não posso admitir que quem quer que seja cerceie, até porque, repito, passei horas e horas ouvindo histórias da carochinha sem poder me resignar. Então agora é hora das minhas histórias da carochinha consignadas e, eventualmente, depois riscadas, se for o caso. Ou, evidentemente, o ilustre juiz não fará uso disso se efetivamente não tiver corroboração probatória nos autos. Mas querer cercear este meu direito, este meu ganha-pão, doutor Marcelo, nem o senhor nem ninguém fará. Tá? Então, Excelência, feita essa observação introdutória, muito importante. Me permite só uma questão de ordem. Bom, ele está só de... Abuso fundário também. Dizer apenas que eu fiz uma consideração técnica processual, já foi indefinido. Meu respeito, doutor Marcelo, seguirá írrito por Vossa Excelência. Meu respeito, Vossa Excelência, seguirá írrita. Irrita não, afastada. Irrita não, porque vai ser nulo. Jamais. É uma questão técnica que eu levantei. Perfeito. Perfeito. O doutor vai querer falar também? O doutor Bruno sabe muito bem que eu respeito demais e temos amizade além disso. Sai daqui, toma cerveja, sem problema nenhum. Só queria, para não ter que ficar atrapalhando a ampla defesa e eventualmente precisar interromper, só queria lembrar que o momento é de registrar perguntas. Né? Me preocupou apenas uma coisa que o doutor Bruno falou, no sentido de que vai fazer
uma introdução e Já contar foi histórias feito, da carochinha. Não, já foi Doutor feito. Délio, a história da carochinha, na verdade, veio do outro lado da mesa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, veja bem, o senhor vai me perguntar, Desculpa, Vossa Excelência vai me perguntar, eu tô certo. Vossa Excelência falou por horas e horas, e agora vai me permitir falar, ou não vai? Eu pensei que não. Porque até acusado de dobradinha com o Ministério Público, por Vossa Excelência, eu fui aqui. Ué, a defesa de Lúcio Funari aqui, quem corporifica? Quem entregou o bilhete? Que bilhete? O bilhete para o Ministério Público. Ninguém entregou bilhete. Quem entregou bilhete aqui? Tá bom. A única coisa que eu queria registrar... Doutor Délio, olha, veja bem. A amplitude de defesa tem limite. Doutor Bruno, vai me deixar falar? Não vou deixar, não. Na hora que o senhor disse que eu entreguei bilhete ao Ministério... O senhor viu eu entregando algum bilhete ao Ministério Público? Ficou uma dúvida aqui. Eu sou a defesa do Lúcio hoje aqui. Hoje sou. Aliás, eu vou querer saber do seu cliente quem é a defesa do Lúcio que tentou operacionalizar uma parceria de delação. Porque, neste momento, eu sou a defesa do Lúcio. Colocar a palavra na minha boca e não vai... Não, na sua não. Eu quero ouvir aqui e perguntar. Bom, o senhor vai permitir eu continuar? Se o senhor me permitir acabar. Tá, então o senhor termina. Tá? Então, Excelência, para concluir, eu queria apenas lembrar que é o momento de registro de perguntas, apenas. Então, caso o doutor Bruno vá além disso... Como o senhor ia fazendo a introdução na pergunta e a razão final na pergunta, doutor Délio? É isso que eu não posso fazer? É isso que eu não posso fazer? Ah, isso eu posso. Isso eu posso. Ainda bem que o senhor permite. O senhor vai me deixar acabar? Não sei. Então, Excelência, era isso que eu queria dizer. Eu gostaria, inclusive, do auxílio do Ministério Público nisso, porque mais do que acusador, ele é fiscal da lei. Né? Então, o senhor está pedindo ajuda ao Ministério Público? Não sabe lidar com um advogado de defesa horizontalmente, está precisando de ajuda ao Ministério Público? Não entendi esse pedido do auxílio ao Ministério Público. Eu juro que eu não entendi. Doutor Délio. Agora o senhor percebe, Excelência, a estratégia diversionista. Quando veio depor aqui o meu cliente, as centenas de milhares de perguntas foram respeitadas, ainda que na minha leitura, 99% totalmente alheia a tudo. Mas ainda assim, na hora que eu tento me concentrar, eu sou desconcentrado. Na hora que eu tento exercer um raciocínio lógico, eu sou desconcentrado. Isso é uma estratégia. Eu lamento, é uma estratégia. Agora você não vai ser interrompido, doutor Bruno. Você pode começar a fazer perguntas. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Ele colocou... Poxa, doutor Délio, eu vou poder fazer o meu também, porque assim como o senhor sustenta seus filhos, eu sustento o meu. O senhor vai me permitir trabalhar? Eu agradeço rapidamente. O Ministério Público. Bem-horadamente. Uma questão de ordem, acho, para ficar com um consenso aqui, acho que o doutor Bruno fará as perguntas. Como é direito do senhor Eduardo Cunha, ele irá responder. Se não responde no caso. Não, eu não vou responder nenhum. Pode conseguir na todos, mas não vou responder. Não importa. Mas é direito do senhor Eduardo a cada pergunta dizer. Não, eu já estou dizendo antemão, eu não vou dizer agora. Eu já estou dizendo que eu não vou responder nenhuma, mesmo que seja incorporada, seja pelo juiz ou pelo Ministério Público, a mesma pergunta eu não responderei. É um direito também. É um direito, mas eu consideraria mais técnico se em cada pergunta fosse. Não, eu já estou dizendo de antemão que eu não vou responder. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer esse papel de. Ampla defesa a um monopólio de um lado. Eu não posso falar. Começando, sem interrupções. Vamos lá. Excelência, o interesse público é atendido com a presente proposta, tendo em vista a necessidade de conferir efetividade à persecução criminal de outros suspeitos e réus, bem como de ampliar e aprofundar em todo o país as investigações em torno de crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e de delitos de lavagem de dinheiro e daqueles praticados por organizações criminosas, inclusive no que diz respeito à repercussão desses ilícitos penais na esfera civil, atos de improbidade, tributária e disciplinar. Ressalte-se que, não obstante o objetivo acima descrito, o acordo ora firmado circunscreve-se, repito, circunscreve-se ao âmbito do inquérito 224505, sendo que nos demais procedimentos ou processos relativos à pessoa de Lúcio Bonner Funaro será levado pelos signatários ao conhecimento do Procurador da República, com atribuição mais especificamente no que se refere à eventual ação penal por crime de sonegação fiscal, à sua disposição de colaborar com toda e qualquer investigação que se relacione direta e indiretamente à sua ação, a sua atuação no mercado financeiro. Excelência, isso aqui é a colaboração do Lúcio. Ao contrário do que ele foi acusado de ter furtado informações, aliás, furtado já é uma outra pergunta com relação a uma acusação de furtar-se anexos na PGR. Com relação à colaboração de 2005. Exato. Onde ele está circunscrito e que tentou-se a todo custo, porque na verdade uma representação na PGR é o foro adequado. Vossa Excelência, um democrata, permitiu que fosse discutido a exaustão a rigidez da antiga colaboração do Lúcio. Vossa Excelência permitiu. Não era o foro. Vossa Excelência sabe que aqui não era o foro para isso. E foi discutida. Mas está aqui os limites. Então, assim,
com a premissa importante. Tudo que foi perguntado e descredibilizado está aqui para reforçar que, dentro dos limites do que foi pactuado, e detalhe, 2005 não havia a lei de organização criminosa, então é um outro formato de colaboração, não se pode exigir o mesmo formato que hoje se evolui a cada dia. Isso é importante. Esse é do mesmo. Exatamente, isso é importante ficar registrado, Excelência. Agora, por questão de lealdade também, Vossa Excelência tem pedido que se faça a juntada por petição. Eu estou com alguns documentos que me parecem fundamentais. Não, pode juntar agora. Se a dinâmica for esta, eu farei agora. Não, pode ser Não é? agora. Muito bem. Então, assim, primeiro que esse termo de colaboração ficará juntado essa cópia agora, desde já requeiro e estou juntando. A segunda é o seguinte: se o bilhetinho que o doutor Délio fez referência é isso aqui, que estava na mão do meu cliente, trata-se, Excelência, que eu estou juntando. Estou juntando. É por isso que eu quis levantar. Questão de ordem. Antes de não comecei as perguntas, eu estou juntando aqui documentos. Ele não está fugindo, ele está. Eu estou juntando documentos, Excelência. Excelência, Excelência, trata-se aqui de um bilhete que tamanho entregue pelo senhor Eduardo Cunha ao meu cliente Lúcio Funaro, com uma conta na Suíça do senhor Fábio Cleto, anotada em lápis. Faço questão de juntar os autos para os fins de direito, inclusive questionar-se a veracidade disto. A cópia que está na Polícia Federal, entrega para alguém especificamente já? A cópia que está na Polícia Federal, que o meu cliente afirma que há uma anotação do senhor Eduardo Cunha, está aqui também uma cópia. O original, com certeza, terá que ser requisitado ao doutor Cajado, que está com ela. Juntar os autos. Eu quero juntar também, Excelência. Isso aqui foi retirado. Pode, claro. Foi retirado da agenda do senhor Bertin, uma busca e apreensão, que coincide com doações de campanha Não pode falar. perfeitamente adaptadas e ajustadas à agenda do Lúcio, à planilha do Lúcio. Foram apreendidas na agenda do senhor Bertin. Tá? Gostaria de fazer juntar. E também fazer juntar essa anotação aqui em cópia, a mão do Henrique Constantino, que fala de um acerto de R$1 milhão. Eduardo Cunha também gostaria de fazer juntar os autos. Por fim, não é cabeça de bacalhau, mas aqui está a famosa carta de demissão em 2 vias, assinadas no original do senhor Fábio Cleto. Esses documentos estavam em poder dele, o senhor está juntando agora, né? Juntando agora, Excelência. E se precisar de qualquer original que não esteja na Polícia Federal... Esse aqui, Vacareza, tem meu o quê? Isso é da agenda do senhor Bertin, que foi apreendida. 2010, né? Eu arrecadei com o MDB. Muito bem. Agora vamos às perguntas, Excelência. A primeira delas é a seguinte. A primeira delas é a seguinte. Eu pergunto ao senhor Eduardo Cunha se efetivamente ele mantém a afirmação que fez de que o meu cliente, ou qualquer das suas empresas, deve uma fortuna, porque ele é um mau pagador, ao Banco Próspero. Família do ex-deputado Albano Reis. Sim, que por acaso este documento... Que a dívida que a família do Albano Reis tinha... É este aqui. Tem certeza que é isso aqui? Tá. Para ele pode, não pode... eu só quero saber, aqui eu tenho uma quitação do Banco Próspero, que queria, para quem haveria um débito, estou explicando para contextualizar, atribuído ao meu cliente, que deveria, quem não paga ninguém, a essa família do deputado Albano Reis. E aqui está um termo de quitação da diretora deste banco sobre esta dívida. Então, assim, eu gostaria de juntar, inclusive, também, totalmente alheio aos autos, como 90% que foi debatido, infelizmente, aqui até então, mas eu faço questão de juntar, o original está com o Lúcio, se alguém for impugnar essa cópia, nós juntamos uma original para ser reconhecido aqui, inclusive daqui, que teria essa quitação em aberto da tal dívida que o seu cliente afirmou que o Lúcio tinha por conta dos débitos com os filhos do deputado Albano Reis. Né? Muito bem. Então, seguindo. Eu quero saber do ex-deputado Eduardo Cunha, que afirma que nunca teve qualquer tipo de conta corrente com o meu cliente, como é que se davam as reconhecidas operações em bolsa por eles, efetivamente desenvolvidas durante um bom tempo, e sem essa conta corrente, como é que isso se efetivava? Como é que alguém compensava o quê ou combinava o quê com quem? Queria saber também por que a American Express Europa cancelou o cartão de crédito do depoente. Quero saber também se o filho do depoente é ou foi sócio do deputado Alexandre Baldi,
se o depoente confirma que recebeu R$1 milhão de acerto com Henrique Constantino em 2012 aqui em Brasília. Bom, na linha de tentar abalar a credibilidade da colaboração do meu cliente, afirmando que o Lúcio praticamente era um nada, que ele não conhecia ninguém, que ele nunca fez nada e que, convenientemente, muitas vezes era um maluco também. Um maluco oportuno para quando é conveniente. Então as perguntas são, esse tal maluco teria apresentado o senhor Ricardo Sérgio de Oliveira para o depoente? E o senhor Henrique Borenstein, maior acionista pessoa física do Bradesco? E o senhor Carlos Gereissati, um dos maiores empresários do país, maior dono de shopping centers no Brasil? Teria apresentado o senhor Nadinar, um dos mais conhecidos investidores do Brasil? O senhor Joesley Batista, o senhor Natalino Bertin, o senhor João Alves Queiroz Júnior, dono da Hipermarcas, e o senhor Henrique Constantino. E grande parte deles, inclusive, doadores de campanha do ex-deputado. Registrar, e aí, né, Vossa Excelência, isso não cabe bem como uma pergunta, mas foi imputado ao Lúcio irregularidade diante do senhor José Oswaldo Morales. É importante ficar claro que na nexo patrimonial da colaboração dele está perfeitamente delineada essa realidade e essa relação com o senhor José Oswaldo Morales. Também queria saber do ex-deputado se ele confirma que o valor do flat comprado por Vampeta foi realmente, diante de Vampeta, foi 995 mil como consta da escritura, ou se foi pago algum valor por fora do que é registrado. Importante também deixar claro que tudo sobre a CEBEL foi entregue ao Ministério Público pelo senhor Lúcio. Queria saber do senhor deputado se ele recebeu depósito em sua conta Glorieta LLP na Merrill Lynch, proveniente do Funaro. E a propósito, se Sua Excelência, né, falou algo a respeito de se buscar contas, que é o que ele tem, e o Lúcio, na verdade, deixou aberto às autoridades brasileiras absolutamente tudo que fosse referente a ele, a sua família, e assinou um acordo que quebra do sigilo da conta. Quebra o sigilo dele, essa conta fatalmente vai aparecer da Glorieta, do Banco CBC New York, Trend Bank Antigua e Credit Suisse. Se o ex-deputado sabia que operava via anexo 4, como admitiu em juízo, e que fez essas operações cometendo crime, né? Porque esse tipo de operação só pode ser usado por investidores estrangeiros. Afirmou que o Lúcio não teria dado dinheiro ao ex-deputado Henrique Alves, se ele realmente confirma isso, se ele tem como confirmar que isso nunca aconteceu. O aplicativo VIC está claro que o deputado já reconheceu que utilizava com várias pessoas, inclusive o Lúcio, enquanto a BBM, o Lúcio não usa desde 2014. Por isso não tinha recado. Sim, não há recado, porque o VIC destrói tudo. Não, o recado dele na minha vida. Isso, mas já não tinha recado porque o VIC não apaga a mensagem. Como é que ia ter recado? Foi mencionado também a TAM, o Lúcio, a relação com a TAM. Na verdade, fica claro que o Lúcio recebeu uma indenização por acidente de um avião dele. Então, não tem nada que o Ministério Público vai descobrir com relação a tanto. Agora, o que é importante? E aí entra o interesse do advogado que nos fala, doutor Délio, porque se estivesse na minha cadeira, o senhor talvez fizesse essa pergunta também. O seu cliente afirma que uma pessoa de nome Tony Garcia seria intermediário de um advogado Lúcio para fazer uma delação conjunta. E eu queria saber quem é esse advogado. Porque esse que está aqui, com certeza não é. Mas vamos lá. Desde 2006 foi afirmado que o ex-deputado não janta com o Lúcio, mas em 2014 o ex-deputado teria jantado com o Lúcio no Rio de Janeiro, na casa de Arthur Pinheiro Machado. E em 2016 ele teria almoçado na casa, 2016, na casa do Lúcio Funaro com o senhor Carlos Gereissati, além de ter recebido doações de campanha, né, assim como o ex-deputado Henrique Alves. 2014, desculpe, 2016 não, eu queria aqui. Se o ex-deputado almoçou com o senhor Lúcio Funaro, Delfim Neto, Nádia Narras, Eurípides Moura, em 2014, na casa de... Esse é 2016 mesmo? Então foi antes de julho. Na casa de Nádia Narras, em São Paulo, foi afirmado aqui de uma busca de apreensão no apartamento do pai do Lúcio. O pai do Lúcio mora numa casa. Né? Então, assim,
complicado usar o nome de um parente, né, fora de contexto. 2015, café da manhã com o Lúcio. Foi a última vez, mas em 2016 com o advogado Marcos Joaquim. Será que o ex-deputado teria se reunido também? Na base aérea, com o presidente Michel Temer, né? O próprio presidente reconheceu em nota de palácio, né? Agora, qualquer dúvida, evidentemente, as câmaras de circuito interno da Infraero podem desfazer esse equívoco. Queria saber também do ex-deputado quem marcou o almoço do ex-deputado com o presidente do Paraguai e quem teria pago a despesa do voo para o Paraguai. O ex-deputado afirmou que dos currículos apresentados tinha um de um senhor Aldo Galeano Júnior, que aí ficou a dúvida. Eu ia perguntar ao ex-deputado se é um policial civil. Como é que ele ia ser diretor da SEF? Sem demérito, mas não sei se havia currículo para isso. Né? Se o ex-deputado afirma tanto e tenta hoje se desvencilhar do Lúcio, né? Se ele estava afastado tanto, por que ele pediu ao Lúcio para ajudar o Chalita? Eu não consegui entender também, queria uma resposta. E para quem acusa o Lúcio tão ruim de serviço, conviveu muito tempo, mas... Eu queria saber também a relação, não ficou muito clara essa relação do ex-deputado com o Altair Alves. E se sabe informar a razão do senhor Altair ir com tanta frequência ao escritório do Lúcio. Né? E queria saber também quem foi que convenceu o Lúcio a se candidatar a deputado federal por Pernambuco. Porque assim, se o Lúcio era tão ruim de serviço, se fosse bom então ia convencer a candidatar a presidente da República. O depoente afirma que Zequinha alugou um flat para o Altair em São Paulo. Eu ia perguntar ao deputado se ele tem prova disso, dessa afirmação. O senhor falou também, senhor deputado, que o Altair tem empresa de exploração de mármore e granito no Espírito Santo. E aí eu ia perguntar se o senhor sabe se ele vende pedras para o AS Odebrecht. Queria saber também se o senhor encontrou com o Gedel Vieira Lima na base aérea de São Paulo com o Lúcio Funaro em 2015. Se o senhor tem conhecimento que o senhor Henrique Constantino confirmou pagamentos da Vale para o seu site, mas me parece que o senhor mencionou alguma coisa nesse sentido, um acordo de leniência na 13ª Vara de Curitiba, Vara Federal. Eu também queria saber, né, e aí é interesse evidentemente do Lúcio enquanto credor, que o ex-deputado afirmou aqui que depois de bloqueado o seu dinheiro, que ele iria ressarcir o Lúcio de todos os pagamentos feitos por ele em seu benefício. Eu queria saber quanto remonta esse montante pendente de pagamento ao Lúcio. Enfim, gostaria de saber também com relação ao Zabo, ex-diretor da SEDAI, qual é a relação do ex-deputado. Queria também saber a relação com Andréa Légora, ex-secretária de Itaboraí, com Daniel Dantas também. Se o ex-deputado tem conhecimento que o Lúcio doou em torno de 5 milhões de reais para a campanha de Sérgio Cabral, o governo do Rio de Janeiro. Ia perguntar também quem fez a defesa técnica na CVM do ex-deputado, se foi o advogado do Marcos Joaquim. Ia perguntar também, já estou perguntando, qual a sua relação com o Gonçalo Torrealba e com o falecido Edson Godoy, com o André Esteves. E aí, são várias perguntas, ela vai numa só, Excelência. André Esteves, Benjamin Katz, Ricardo Andrade Magro, Wilson Quintela Filho, Marcos Magalhães Pinto, Natalino Bertin, Joel Batista, Edson Torres, Norton, ex-secretário do Ministério do Turismo, Gustavo, pessoa vinculada a saque de dinheiro com Altair para Gedel, se já utilizou-se do avião do Grupo Bertin, quem pagou, se ele pagou, se utilizou-se do avião do Grupo JBS, se ele pagou, se utilizou-se do avião do Grupo Constantino, se ele pagou, utilizou-se do avião e helicóptero do senhor Lúcio Funaro, quem pagou, se alguma vez comprou diamantes do diamantário israelense Korgut Baruch, se utilizou-se do helicóptero do Grupo Libra, ou de Gonçalo Torrealba, não sei. Se viajou a Barbados com Gonçalo Torrealba. Quantos veículos, isso aí foi bem discutido, quantos veículos comprou na concessionária Alto Miami em São Paulo e como pagou? Se o Lúcio emprestou 30 milhões de reais ao ex-deputado, como o Joel narrou em sua delação, a gente não sabe se tem credibilidade ou não a delação do Joel. Tem comprovante dos pagamentos das compras de seus veículos? Quem apresentou Fernando Cavendish a Valdemar Costa Neto? Por que Lúcio Funaro efetuou o depósito na conta do seu filho? Até que ano o senhor operou o anexo 4 de Lúcio Funaro? Utilizava-se do serviço da agência de viagens de Maiorca? Quem pagava as faturas? Teve faturas dessa agência pagas por Lúcio Funaro? E aí, enfim,
costuma fazer depósito de dinheiro na conta do seu filho, eu ia perguntar se tem transferência bancária, que hoje em dia é mais moderno, mas essa pergunta é relevante. Afinal, o senhor pagou alguma parte na compra do apartamento do Vampeta? Não pagou, não ficou claro? O senhor conhece Benedito Júnior, tem negócios com ele, Léo Pinheiro tem negócios com ele, Otávio Azevedo tem negócios com ele, José Antunes Sobrinho tem negócios com ele, conhece o senhor Reginaldo, diretor regional da Oeste do Rio de Janeiro, conhece o senhor Bruzi, teve negócios com a SEDAI e com ele, qual é a sua relação com o Henrique Constantino, qual o número de newspaper viewers do seu site diariamente, solicitou o aluguel de um helicóptero para a campanha em 2014 a governador de Henrique Alves para Lúcio Funaro, quem pagou, qual a origem, senhor responsável pelas transferências recebidas por Fábio Cleto e Henrique Alves da Carioca Engenharia no Exterior, conhece o Ricardo Pernambuco Júnior, teve reunião com Natalino Bertin, Lúcio Funaro e Vacareza no Tivoli, conhece a Deusdina da Caixa Econômica, qual o motivo da sua viagem ao Paraguai? O senhor respondeu, me parece. Conhece o senhor Ike Batista, o senhor Paulo Tupinambá, tem alguma operação com ele? E o Fernando Reis, operação? Álvaro Novis, Álvaro Teixeira de Mello, Wellington, funcionário do gabinete de Henrique Alves, Pedro Moreira Franco, Silvano Bernasconi, conhece Ricardo Luiz Peixoto Leal, conhece João Camargo, qual a sua relação com José Seri Pierre Júnior da Qualicorp? O senhor teve uma reunião com Henrique Meirelles, Lúcio Funaro, Marcos Magalhães Pinto, Joesley Batista na sede do grupo JIF para falar sobre fundo de compensações de variações salariais? Olha como está rápido quando as coisas não têm resposta, tá vendo? Se o depoente confirma, é bom ficar claro, inclusive, que o meu cliente, sobre contas não declaradas, porque tenta-se enxovalhar aqui a delação com coisas fora do contexto, mas está claro, inclusive, nos termos da colaboração, de que qualquer tipo de conta vinculada a qualquer offshore, dentre as dezenas que o meu cliente possa ter esquecido por algum motivo, ele declarou na sua colaboração que dará perdimento ou eventual abatimento ao valor da multa que lhe cabe pagar. Isso é importante ficar claro. Agora, uma pergunta importante: quem cuidava das empresas com a Gol, ou melhor, das empresas do ex-deputado no relacionamento com a Gol e suas coligadas? Se era o próprio deputado ou se tinha alguém da sua confiança que o fazia? E eu acho que é uma pergunta crucial, porque aí coloca-se em xeque instituições da República e o meu próprio cliente, né? Eu queria saber do depoente se ele confirma a afirmação que fez a imprensa de que o meu cliente teria, ele falou roubado, mas tecnicamente seria furtado, né? Os anexos do ex-deputado, não é? E aí isso remete a uma cumplicidade com a PGR. Eu queria saber se o ex-deputado confirma a sua afirmação na imprensa. Isso acho que é muito importante. Excelência, não vou fazer mais perguntas, quero apenas ter alguns requerimentos aqui, que, repito, deixamos ao final. Já foram juntadas, mas essas aqui podem ser feitas ao final, e eu agradeço a paciência de Vossa Excelência. Muito bem. Então nós encerramos aqui. Eu quero fazer... Pode falar. Agora eu quero terminar com os pontos da minha autodefesa, as quais eu entendo que possam ter sido cobertos pelas perguntas do meu advogado, do Ministério Público, de Vossa Excelência. O advogado do todos já terminaram. Marcelo Leão não vai fazer perguntas. Marcelo Leão já não vai fazer perguntas. Bom, Excelência, vamos lá. O senhor Fábio Cleto, ele relatava uma coisa importante, que as carteiras, está na sua delação, que as carteiras administradas tinham só ata. A maioria não havia nem reunião. Quando havia reunião, era conjunta. Não cabia pedido de vistas. Ele, Fábio, era um voto em 5 do Conselho da Vifug, além dos 5 votos do Conselho da Viter, que já decidiu o resultado. Isso é muito importante, que muitas vezes ele falava, isso ele falou várias vezes comigo, que só havia ata, a ata era já pronta, já tinha sido votada, já tinha ata. Então, na realidade, muitas vezes nem reunião tinha. E quando tinha, eram os conselhos em conjunto. Por quê? Não tinha sentido você ter 4 votantes dos 2 conselhos, só alterar o vice-presidente, e você fazer 2 reuniões em 2 dias. Então, eles faziam conjunto. Então não tem essa história de dizer que ele fala isso que ele falou é verdade. Aprovado no Conselho da Viter, virtualmente já estava aprovado no Conselho da Vifug. Ele falou claramente que isso já estava aprovado. Bom, isso que eu falei, os partidos já tinham influência na FIA, a questão do Môntega, terceiro escalão. Bom, Fábio Cleto, na delação dele, ele fala que tinha conta Lastal no Júlio Bar, que obviamente... vou pedir ao meu advogado
que requer a perícia do papelzinho, porque estou disposto a, quiser acolher meu exame grafotécnico imediatamente aqui, eu já cedo, para que faça o exame grafotécnico e que faça uma perícia para verificar que não é nada escrito por mim que aí esteja. Quero deixar isso bem claro, que eu não posso aceitar um papelzinho na lápis, escrito e colocado aqui no processo nessa hora, eu faço questão absoluta de fazer perícia para configurar que não é escrita por mim. Ele tinha uma conta, inclusive, na corretora Vitor Pereira no Uruguai. E ele falou na relação dele que fechou o Uruguai, recebeu o cheque e trocou com o boleiro por dinheiro vivo. Então, ele devolveu o dinheiro? Cleto fala que brigou com o Funari, vários diálogos por mensagem, como eu já falei, incluindo o pagamento do aluguel. A tal carta de demissão que foi entregue aqui já foi assumida aqui a autoria pelo seu Funari, aguarda por ele, que disse que não entregou a ninguém, e disse que a sua ideia era publicar na imprensa, e qualquer neófito sabe, Excelência, que uma carta dessa, dirigida ao líder do PMDB, não tem qualquer valor. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento, se fosse fazer uma carta dessa, ou faria o ministro da Fazenda, ou o presidente da República, ou o presidente do Conselho da Caixa. Mas jamais é o líder do PMDB. Tem um papel. E uma carta dessa assinada, ela vale absolutamente a mesma coisa. Senhor Castelhano, eu quero entender o seguinte. Excelência, o depoimento do réu, porque se vai seguir... Excelência, eu estou exercendo a minha autodefesa. Se vai reiniciar, está me reabrindo o direito. Não, eu estou fazendo a minha autodefesa. Não, veja bem, ele seriam as considerações finais. Eu estou fazendo a minha autodefesa, Excelência. As considerações finais dele, sem perguntas. Na verdade... Excelência, eu não estou aqui no contraditório com o advogado de acusação. Eu estou aqui exercendo o meu direito de defesa. Porque com a réu do relator é advogado de acusação. Não, desculpa. Se eu você me dá o direito. Eu não interrompi, Excelência. Observe, doutor Marcelo Leal preocupado com as formalidades, doutor Télio preocupado com as formalidades quando interessa, mas Vossa Excelência é de convir. Este formato inexiste no Código de Processo Penal. Corretamente. Então, assim, eu tenho o direito, se o meu cliente for mencionado e que eu entenda que isso é verdade, eu posso fazer uma pergunta. Excelência, eu assisti o delator depor aqui e falar o que quis, eu não interrompi ainda. Na hora regulamentar, deputado. Eu vou terminar na minha hora regulamentar, que se você se permitir. Vossa Excelência não é o juiz agora? Veja bem, deixa eu... Vossa Excelência é o juiz agora? Pois não, então, por favor, submeta ao juízo. Ele não deixa de ter razão. É o seguinte, nós trabalhamos em formas de perguntas. É uma concessão que se faz ao réu ele fazer umas... Excelência, não é a primeira vez que eu me ponho. A gente tem o direito à autodefesa final para falar. Eu quero falar os pontos que eu entendi que não foram cobertos por perguntas para poder exercer o meu direito de defesa. Eu quero concluir que, tradicionalmente, nós fazemos perguntas e, no final, o senhor vai fazer o senhor faz umas considerações finais. O senhor pode falar o que quiser. Agora, pontualmente, se o senhor mencionar, ele tem direito a uma espécie... É só alongar. Excelência, aí é uma decisão de Vossa Excelência. O que eu quero fazer é só... Vossa Excelência é o juiz. Ele pode dizer o que ele quiser. Agora, o problema é esse. É que eu entendo que tem pontos que não foram cobertos pelas perguntas, que eu entendo que tem que ser esclarecido. Isso só pode fazer. Vários pontos eu cortei e já foram cortados. Mas eu estou querendo cobrir os pontos que eu entendi que não foram tratados aqui. Para exercer meu direito de defesa plena. Só isso, mais nada. Se ele quiser consignar 300 perguntas depois, é o problema dele. É o problema dele. Para mim, é a consignação dele. E absolutamente, eu vou, obviamente... Enfim, aí cabe a minha defesa técnica do que vai fazer, mas para mim não afeta absolutamente nada. É um show que eles querem fazer, faça o show. Não estou preocupado com isso. O senhor começa, mas só aí, vou ter que garantir pontualmente, tá, doutor? Não é pontual, ele já não é mais pontual. Se ele for, supor que ele se manifeste... Eu vou responder, esse é... de alguém... Como, na verdade, a gente está no formato atípico da Doravante, ou seja, depois de já feitas as perguntas... O formato já começou atípico no depoimento do seu funcionário, você se permitiu, entendo, democraticamente... Totalmente fora dos autos. Não, estou nos autos, estou na delação. Todos estão na delação. Eu fiz uma pergunta que estava na delação. Pois não, obrigado, Excelência. Isso é mais, embora seja inusual, é mais pela ampla defesa? Não vou proibir de alguma coisa. Quero realçar aqui que o senhor Margoto falou na página 41 da sua delação, teria tido uma visita minha no escritório de Funaro, onde teria perguntado quem era o Fábio. Isso ninguém confirma. Nunca falei com o Margoto, nem sabia da existência dele. Que ele fala, como já falei na página 47, com acesso a minha era zero. O alegado pedido de vistas no comitê do FI, ele só foi possível a partir da alteração do regulamento em 2014.
pedida pelo conselheiro João Graça, conforme seu depoimento e confirmado por Luiz Fernando imediato no seu depoimento. Mas, porventura, a requisição do regulamento vai poder mostrar desde quando foi permitido. Antes de 2014, ou seja, 3 anos depois do seu Fábio Cleto estar lá, não era permitido pedido de vistas. Fábio, como a gente já viu aqui, tratava de negócios com vários interlocutores por mensagem. Milton Lira, Rafael, Cássio Ismael, Camargo, inclusive outros negócios. Teve até intermediação com a JBS para exportar carne para o Gabão. As lavagens, já falei. Bom, essas lavagens do seu Fábio Cleto, nem a denúncia, apesar de imputar, estabelece que aquilo era pagamento de fruto de possível propina. Tem uma divergência das próprias planilhas apresentadas. O seu Fábio Cleto se acredita de todo o Porto Maravilha aqui, que ele diz que tinha 4%, fala 2 milhões e 100 na planilha dele. Por outro lado, é juntado na planilha outra que é atribuída, agora ele está dizendo que é atribuído ao seu funcionário, de 7 pagamentos de 280 mil. E a denúncia foi feita de 7 crimes de corrupção do Porto Maravilha, quase 7 pagamentos da planilha. Então, quero deixar registrado que tem divergência das próprias planilhas apresentadas no seu funcionário e do seu Fábio Cleto. Bom, vou voltar a falar apenas uma única coisa sobre a conta no exterior, que eu já disse que estou pedindo ao meu advogado para peticionar e entregar o perdimento. Não tem qualquer conta glorieta, como eu falei aqui. Em 2005 ela foi encerrada, foi um período 3, e se alguém outro que fez depósito, que prove. Eu quero a quebra do sigilo da conta glorieta, mas eu pedi isso na apelação do TRF4, que se preceda toda a quebra de sigilo da glorieta, porque eu quero, inclusive, comprovar a origem do que estão discutindo lá de possível origem. Então, eu estou pedindo a quebra de sigilo da glorieta. Se o excelência conceder e vier, vai ser muito bem-vindo da parte da defesa. E qualquer outra conta que não seja essa, do perdimento. Você agora de pegar na denúncia, como foi feito, excelência, aqui, que está na denúncia de relação criminosa, pegar um pagamento da Odebrecht, que o doleiro da Odebrecht fala que pagava que a Odebrecht tinha um banco em Antigua e queria dizer que a conta da Antigua do PMDB, isso é um negócio tão absurdo, tão ridículo. Não tem prova disso, a conta era do próprio operador lobista, doleiro da Odebrecht, e queria dizer isso atribuído a alguém do PMDB. Tem que se provar. Eu estou aqui, eu entrego aqui todo o perdimento de qualquer coisa que tem em qualquer lugar do mundo, que não seja a que esteja dentro da ação da 13ª Vara Federal. Moreira Franco, no depoimento dele, falou uma coisa muito importante. Ele disse que a atribuição dos conselhos da VIFUG e da VIFE eram diferentes, que a VIFUG tratava apenas do enquadramento da operação e a VITEC tratava do conteúdo dos projetos no seu conselho. Ou seja, cabia a VIFUG apenas dizer se aquela operação ia ser enquadrável ou não, mas quem analisava o mérito da proposta era o conselho da VITEC. Isso tem um impacto nesse processo, porque a aprovação de qualquer proposta da carteira administrada, ela se dá em conteúdo pelo conselho da VITEC e não pelo conselho da VIFUG. Bom, como eu já falei, a denúncia fala de Porto Maravilha, com Apolo, Sanetis, Rastec, BR Vias, Brado, Lança, Morumbi, Petrobras, CSN, Realma, Peixe Energia. Eldorado, além de 3 casos debatidos que não fazem parte da acusação. LLX, o AS Raposo Tavares, e tem também a delação do Benedito Júnior, do Odebrecht Transporte, que fala do Odebrecht Transporte. E surgiu nova CIB pela delação do senhor Lucionário. Agora, a denúncia é baseada em planilhas dos delatores. Mas, à época, a PGR que fez a denúncia escolheu, já falamos isso aqui, quem ela ia denunciar. Em primeiro lugar, não há qualquer prova entre os relatores das acusações. Eles se confirmam e se contradizem com relação ao Lucionário. A delação dele se aceitava qualquer coisa que ele falasse, desde que me colocasse. A Odebrecht usa um sistema de computador com apelidos, onde a palavra deles vira verdade. O que é pior, nem no sistema deles eles encontram, não é o contrário, porque não está dizendo que era para me atribuir um apelido, aquele apelido seria o Eduardo Cunha. Quer dizer, é essa a situação da Odebrecht. Inclusive, o delator Fernando Reis, quando depois, no termo de compromisso dele, número 24, ele fala que os sistemas da Odebrecht não eram precisos. Tem essa afirmação dele no TC 24, quando tinha divergência de outras coisas, de outros pagamentos dele. Ele fala, o sistema, nem ele sabe que o sistema era preciso, ou apelido atribuído, e naquilo que o seu Benedito Júnior colocou com relação a mim, ele não encontrou os pagamentos que ele diz que pagou. Aí, perguntado pelo Ministério Público, ele diz o seguinte, se o deputado Eduardo Cunha não reclamou, eu presumo que ele deve ser recebido. Ou seja, a prova é a presunção. A prova não é o fato. Outros falam, bom,
Tem um deles que fala que tem 110% de certeza dos relatores que o entregava a Michel Temer. Certeza baseada em quê? Na palavra de um delator reincidente no crime? É muito fácil acusar sem provas. Cadê a prova que eu indiquei alguma coisa do seu Ricardo Pernambuco? A delação do Margot é uma piada. Cleto delata, e a única prova que ele tem é o recebimento na conta dele, que já estava denunciada na medida que o Ricardo Pernambuco já tinha delatado. É a única prova que o Cleto tem. É a conta dele que recebeu o dinheiro do seu Ricardo Pernambuco. Moreira Franco, como eu já falei, um detalhe, quando o Moreira Franco saiu da campanha de 2010, isso faltou até para complementar uma pergunta do Anselmo, não faltou na hora, ele assumiu a Secretaria de Ação Estratégica e o Ministério, ele acabou virando ministro, depois ministro do governo Dilma. E aí o Joaquim Lima, ele conseguiu que ele ficasse como vice-presidente de tecnologia, única iniciativa do Moreira Franco. Como ministro, o Joaquim Lima ficou como vice-presidente da Caixa, continuou, mas foi para a vice-presidência de tecnologia. Então, além daquele quadro todo que falou, tem o Joaquim Lima que continuou como vice-presidente de tecnologia por influência, ascensão, enfim, do próprio Moreira Franco. Moreira Franco, além de mentir no depoimento dele aqui, que nunca tratou de doações eleitorais, mente também quando só conheceu o Léo Pinheiro em 2013, quando era ministro da Aviação Civil, porque eu testemunhei o almoço em 2010 que ele estava com o Léo Pinheiro. Então ele não pode dizer que só conheceu o Léo Pinheiro quando era ministro da Aviação Civil em 2013. Mentiu, e eu sou testemunha da mentira. Benedito Júnior, nos seus termos de compromisso 26 e 27, ele fala dessa operação da Odebrecht Transporte, fala desses 13 milhões e meio, que era com o André de Souza, mas que deu o nome Quitação 2, que eram duas pessoas, não sabe quem são as duas pessoas, que o André de Souza nega, e fala também, no termo de doação, de contribuição eleitoral com base no Odebrecht Transporte para o FI. Também, da mesma forma, não tem o registro, tem a transferência para o doleiro, e ele diz que a transferência do doleiro é minha. Está lá, está dentro da doação, está aqui. A planilha juntada, que faz parte da acusação, já falei do Porto Maravilha, o Cleto junto, foi um pagamento duplo do Porto Maravilha, foram 7 pagamentos que estão na planilha de serviço final de 280 mil, mais os 2 milhões e 100 que o Cleto disse que recebeu, e mais os 2 milhões e 155 mil dólares que ele recebeu da Carioca. Essa história está mais explicada. Ele fala na página 8, termo 25, isso que deduz que eu tenha recebido, o Benedito Júnior. Ele fala, e tem tanta contradição sobre essa data, que só para dar mais ênfase naquela situação do pagamento desse Israel Discount Bank, que foi em 10 de agosto de 2011, que o Benedito Júnior fala em vários momentos diferentes nos seus próprios depoimentos. Talvez fala que outubro, talvez fala que foi 5 ou 6 meses depois que o Cleto assumiu, mas o fato mais relevante é o Ricardo Pernambuco me pedir por e-mail a reunião em 16 de agosto, que é superior à data de 10 de agosto. Bom, no caso do aditivo do Porto Maravilha, o Benedito Júnior fala, no termo 25, que eu não pedi nada. Isso está muito claro aqui, dentro do depoimento dele. Vitor Hugo, funcionário da Vitel denunciado da ação conexa, foi quem tratou de tudo no Porto Maravilha e ainda foi quem solicitou a alteração que levou à necessidade da nova votação. A atuação, já falei que prejudicou muito a cidade do Rio de Janeiro, essa monopolização. Marcos Vasconcelos fala, inclusive, sobre esse problema que teve com a prefeitura, de um atrito com a prefeitura, eu falei isso no depoimento dele aqui, dizendo que uma declaração dada pelo Eduardo Paes, que a Caixa queria ganhar mais que o traficante de drogas. Usou esse termo aqui. Como eu falei, a Caixa participou de um leilão para o Porto Maravilha, ele não fez financiamento nenhum, a Caixa cumpriu a resolução do Conselho Curador e foi participar de um leilão. O senhor Fábio Cleto, no depoimento dele aqui, disse que não sabia que tinha sido liberado tudo da Rastec. Os recursos, o administrador do recurso, do FGTS, era a Bifug. O gestor era a Viter. Toda vez que tinha um pagamento que tinha que ser feito, era passado da Bifug para a Viter, foi o que eu entendi na instrução probatória. Então, se ele passou 245 milhões e não foi pago 245 milhões, 145 milhões voltaram. Como é que ele, como vice-presidente, não sabe que não tinha sido pago 245 milhões? Essa história está mal contada. Ele tinha a obrigação de saber, porque se ele passou o dinheiro não foi pago, o dinheiro voltou. Ou ele provavelmente só passou 100 milhões, porque só pediram 100 milhões. É isso que deve ter acontecido, que foi o valor que foi liberado. Então tem aí uma desídia dele no conhecimento da sua atividade muito grande. E isso traz prejuízo à instrução probatória. BR Vias, o senhor Funari, réu confesso,
do processo, falou que recebeu o pedido de adiantamento de 5 a 7 milhões da comissão para a campanha de Chalita, que seria 3% dos 300 milhões, ou seja, 9 milhões, e diz que emitiu nota deles. Cleto fala que se acreditou numa suposta planilha, a sua parte, e recebeu da Carioca Engenharia, que não tem qualquer lógica. Bom, eles que devem apresentar as provas de que eu participei e recebi dessa propina. Cadê os pagamentos que corresponderam ao adiantamento para a campanha de Chalita? Cadê a comprovação desses pagamentos? Está na hora de se apresentar toda a listagem para poder compor essa comissão que ele recebeu, como é que ela foi paga, até para poder mostrar a vinculação do que é e o que não é. Se eles são, eu confesso, são colaboradores e estou com essas afirmações, deve trazer todo o que se compõe os pagamentos que foram comprados disso, inclusive das empresas de Eduardo Assunção Dallas, do não sei o quê, enfim, qualquer coisa do gênero. Ele fala, o seu Funaro, na delação dele, que para Henrique Constantino adiantar a doação para a campanha de Chalita, ele teria me solicitado que Michel Temer telefonasse para agradecer o adiantamento. Fala também que assistiu a ligação, pois Henrique Constantino estava no seu escritório. Bom, o fato é mentiroso, a gente pode comprovar. É só a gente requerer a quebra de sigilo, porque você estava no escritório do funcionário, a ligação foi pelo telefone celular. Então, quebrar o sigilo no telefone celular do seu Henrique Constantino, e vamos ver se tem alguma ligação do seu Michel Temer. Se tiver, ele falou a verdade, se não tiver, ele falou mentira. Então é uma forma fácil de a gente poder comprovar se o que ele falou é verdade ou não é. Esse fato não aconteceu. Eu não pedi a Michel Temer para telefonar para Henrique Constantino. Eu falei até aqui que marquei uma audiência, eu acompanhei Henrique Constantino numa audiência com o Michel Temer e falei o assunto que foi tratado. Agora, ligar para agradecer adiantamento para a campanha de Chalita, isso é mentira, não aconteceu. Misturar o patrocínio do meu site com o recebimento de algum acerto nesse assunto não tem lógica, o patrocínio foi por 30 meses, de agosto de 2012 a junho de 2015. Durante esse período, Funaro recebeu por notas das suas empresas de terceiros, como a tal Dallas, dentre outros, valores superiores, bem superiores, ao acordo que ele diz ter feito de propina com a BR Vias, que foram 3% do financiamento que foi colocado da BR Vias de 300 milhões. Isso é fácil de ver, além dos valores do lado da Chalita, que ele diz ter dado. Além disso, o Funaro fala na sua delação de 3 supostos casos de recebimento de vantagem devida no grupo de Constantino e atribui o meu patrocínio aos 3 eventos, ou seja, BR Vias, desoneração da Folha e ICMS de Brasília. Os 3 eventos ele fala a mesma coisa. Ele não detalhou o montante de cada acerto, a forma de recebimento específica de cada acerto e ainda o período de cada fato. Os eventos a que ele se referiu, além do assunto do BR Vias, seriam esses que eu falei. Desoneração da Folha e redução de ICMS. A Gol foi questionada, publicou explicações públicas na imprensa, acabou firmando acordo leniense e pagou uma multa de 12 milhões de reais sobre esses valores juntados pela minha defesa nos autos. Moura do B, os depoimentos de Cleto Margoto falam que eu não participei, não soube, teria sido enganado. LLX eu já falei, que o do Ike Batista. Cleto confirma o recebimento da LLX via Carioca. O Debest é um trabalho no Porto do Açul. Eldorado entrou com valor maior, levou pau. Não sabia de viagem a Caribe de Fábio Cleto com o Joesne. Eu até acho que eu vi que ele viajou com ele algumas vezes, acho que para Nova York, sei lá o quê, na época eu acho que tinha. Mas isso é normal, agora o Fábio Cleto viajar, o seu João Batista realmente não era ético, ele estava no poder de decidir no financiamento, ele não poderia ter viajado. Isso aqui eu já falei. Bom, Funaro de ter cobrado e emitido notas, Joel de ter pago, Cleto de ter se creditado uma planilha dele e recebido a Carioca na sua conta. Qual a prova que Funaro me pagou? Qual a prova que a planilha do Cleto tinha minha participação? Qual a prova da minha concordância? Qual a prova que eu recebi? As supostas planilhas de Funaro e Joel têm muitos furos contestados pelos dois e tem muitas omissões, além do que eu já falei aqui, fim de casa e tudo mais, helicóptero, aquilo que já foi falado. Linha amarela, bom, da mesma forma, embora não conste a denúncia, mas conste a delação do Cleto, já falei ao AS Raposo Tavares, que foi toda formalizada antes da entrada do Cleto. Isso que ele fala de Raposo Tavares, que não foi usada na denúncia, foi toda provada e feita antes que o Cleto entrou. Ele se acreditou na planilha do valor e disse que a Carioca pagou. Quer dizer, a imaginação tem limite. A CSN, como já foi falado aqui, ela estava com problemas. Mas qual a prova que eu interferi para boicotar o financiamento? Muito se fala, qual a prova que eu interferi, a não ser a palavra do delator do Fábio Cleto? Já estou acabando, silêncio. Bom, foi colocado aqui que os projetos que o governo queria eram rapidamente analisados pela VITE, enquanto os demais sofriam uma verdadeira obstrução da VITE que retardava a análise. Isso era um fato. A VITE só trabalhava naquilo que o governo concordava. Aquilo que o governo não concordava, havia uma obstrução da VITE. Já falei das reuniões, já me perguntou.
Já. Bom, houve aqui uma menção no depoimento que houve uma ameaça ao Hereda na última reunião. Não teve ameaça, teve uma discussão sobre a situação dos cargos, que ele não aceitava qualquer troca dos cargos abaixo. Ele fala isso, que tem discussão de cargo. Marcos Vasconcelos fala isso também. Cleto, 3 anos depois, era a rainha da Inglaterra. Na delação do Cleto, no termo número 13, ele fala que depois do assunto Eldorado ser resolvido, houve um pleito para diminuir os covenants e permitiu o maior endividamento do Eldorado. Fala a fábrica atuou a pedido de Funari, fala até que encontrou o Funari pessoalmente e lhe prometeu $1 milhão disso. Não me lembro de ter visto isso. Fábio disse que não recebeu. Não me lembro de ter visto isso na delação de Funari. Pode ser que tenha, mas eu não vi. A denúncia fala, na página 9, que Cleto sabia dos projetos por causa de uma instância chamada Comitê de Recepção de Projetos, que tinha participação de membros da FUG. Só que esse comitê foi criado em 2013, pela informação que eu apurei. Então, não tem sentido dizer que durante 2 anos ele sabia dos projetos. Os depoimentos de João Grassi e Imediato não deixam dúvidas da regulamentação de 2014 do pedido de vista. Quando houve o rompimento de Cleto com o Funari, eu desconhecia que eles estavam falando. Fábio falou aqui que entregou o currículo em 2010, também que não é verdade. E outra coisa, os currículos que eu recebi do seu Funari não eram para cargo de caixa. Para cargos. Como eu recebi de vários. Não foi pedido por ele, não foi entregou o currículo para colocar na vice-presidência da Caixa, até que não tinha esse tipo de situação. Entregou currículos, como entregou o que eu falei, entregou currículos dos cargos específicos que pudesse encaixar cada currículo. Ninguém disse aqui que me entregou o currículo de Caixa. Ninguém me entregou o currículo de Caixa. Bom, o resumo, Excelência, para dar uma palavra final e acabar, é que a denúncia conta com os fatos do FI e das carteiras administradas. Do FI são BR Dias, Eldorado, Brado, Realma, Peixe Energia, CSN e Petrobras. Das carteiras administradas tem o Porto Maravilha, Acupolo, Saneatins, Rastec e Lança. No caso do FI, além da nomeação do Fábio Cleto como representante da Caixa no FI ter sido de responsabilidade do presidente da Caixa, a instrução probatória só traz palavras de relatores e operações financeiras entre o Funari e Grupo Gol e Eldorado, onde se comprova a participação dele, mas não a minha. A Brado não tem qualquer prova. A CSN, Realma, Peixe Energia e Petrobras são operações que não saíram. Com relação às carteiras administradas, a Acupolo e Saneatins são de responsáveis da Odebrecht e cujo delator responsável pelo pagamento da suposta propina é o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, que nega qualquer pagamento ou combinação. Quanto à Rastec, a empresa nega. Não existe qualquer prova de promessa ou pagamento, a não ser as palavras dos delatores, que se acreditaram numa suposta planilha feita por eles mesmos e supostamente teriam recebido, mas não apresenta qualquer prova. Quanto à Lança, ninguém fala, só o delator Cleto que afirma ter se acreditado numa planilha feita por ele. Não há qualquer comprovação. Quanto ao Porto Maravilha, se eu estiver atrapalhando, eu posso esperar, Excelência. Não, você pode ir. Quanto ao Porto Maravilha, existe a comprovação de depósitos bancários no exterior na conta do próprio ex-vice-presidente da Vifug, Fábio Cleto, e na conta que atribuíram ao Henrique Alves. As outras 2 contas não têm nada a ver com qualquer beneficiário. Funari fala que recebeu se acreditando numa planilha feita por ele mesmo, sem comprovação. Além disso, existe o ato de ofício do Conselho Curador do FGTS, aprovando a resolução, autorizando a participação da Caixa na operação consorciada urbana do Porto Maravilha, onde votaram Morena Franca de Fui e André de Souza, Real Nação Conexa, e com o depoimento aqui do delator da Odebrecht, Benedito Júnior, dizendo ter pago a ele 4 milhões de propina pelo Porto Maravilha. Também temos que no Conselho da Vifug, quem aprovou a operação foi Joaquim Lima, ex-Vifug, que depois, por solicitação de Vitor Hugo, Real Nação Conexa e Marcos Vasconcelos, submeteram uma segunda votação para aumentar o intervalo da proposta da Caixa no leilão, que seria realizado. O valor passaria de R$ 545 no CEPAC para um intervalo de 545 a 560. O leilão não teve competidor, saiu pelo preço mínimo de R$ 545 e a segunda aprovação foi desnecessária. Se não tivesse havido a segunda aprovação, a Caixa teria ganho o leilão de qualquer forma. Além disso, o depoimento de Cleto fala que seria desnecessária a aprovação da Vifug, já que estaria aprovada na Viter e, com isso, virtualmente aprovada na Vifug, já que 4 dos 5 votantes do Conselho da Vifug já haviam votado e aprovado no Conselho da Viter. Por fim, é importante destacar que não foi financiamento, sim um leilão, onde a Caixa poderia não ganhar, tanto que a Caixa se preparou para uma possível disputa aumentando o preço a ser ofertado na disputa, comprou CEPACs, título público, e não contratou financiamento ou obras. Funari, no seu depoimento, aqui falou que vendia fumaça, porque Cleto não tinha qualquer poder. Tudo era feito pela Viter, tanto no FI quanto nas carteiras administradas. No FI,
decreto tinha um voto em 12. Nas carteiras administradas, como o mesmo falou, estando aprovado no Conselho da Viter, estava virtualmente aprovado no Conselho da Vifub, já que 4 ou 5 votantes já teriam aprovado no Conselho da Viter e não iriam mudar o voto. Funaro falou também que tinha que torcer pelos outros 8 votos, já que o quórum mínimo para a votação do comitê do FI era de 9 membros. As considerações que eu queria fazer pelo minha alta defesa, eu agradeço a Vossa Excelência a paciência e a oportunidade para que eu possa exercer minha defesa. Tá, mas só pontualmente do que ele falou, o Ministério Público, nessas últimas palavras deles, né? Alguma manifestação pontualmente sobre as últimas palavras? Nenhuma pergunta? Doutor Delmanto, doutora Júlia, doutor Marcelo? Sem perguntas, Excelência. Muito bem. Doutor Bruno, o senhor quer fazer alguma pergunta? Doutor Délio? Também não. Então nós encerramos aqui o depoimento do senhor Eduardo Cosentino da Cunha. Bom, nós podemos